Imagine só sua vida sem um celular, ou tablet, ou smartphone, ou então sem o seu videogame, ou notebook, ou o lugar em que você está assistindo esse vídeo. Pois é, essa seria a nossa vida se nós não soubéssemos utilizar um recurso tão importante da natureza como são os minerais. Bem-vindos à nossa Pocket Aula de hoje, nós trataremos justamente sobre os minerais. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal aqui embaixo, ativando as notificações. Assim, você ficará sabendo sobre as nossas lives e os nossos novos vídeos. Dito isso, vamos para a Pocket Aula de hoje. O uso dos minerais é intrínseco ao desenvolvimento da própria sociedade humana. São inúmeros os registros do uso de minerais por sociedades antigas, inclusive em descobertas arqueológicas de hominídeos que já se utilizavam de minerais como instrumentos de trabalho ou simplesmente como adornos, como nós utilizamos até hoje. Não à toa, na história, alguns momentos são registrados a partir do domínio, da mineração e do emprego de alguns minerais, como a Idade do Ferro, a Idade do Ouro e a Idade do Bronze. E você já deve ter se perguntado, quantos minerais existem? Pois bem, segundo a Associação Mineralógica Internacional, são quase 5.000 os minerais descritos, sendo 68 deles descritos aqui em território brasileiro. É uma porrada de minerais, mas não fiquem tão surpresos. Apenas algo em torno de 2 dúzias desses 5.000 minerais são relativamente abundantes e, portanto, úteis em nosso dia a dia. Mas o que faz com que exista uma grande diversidade de minerais? Pessoal, 2 elementos são importantes na hora de fazer a descrição de um mineral e saber que esse é o mineral X e aquele é o mineral Y. A primeira coisa diz respeito à sua composição química. E o segundo elemento verificado diz respeito à sua estrutura cristalina. Portanto, fruto da estrutura cristalina e dos 92 elementos químicos existentes na natureza, torna-se possível os 5.000 minerais descritos até então. Sabendo disso, podemos chegar nesse momento à definição do que são minerais. E para isso, eu vou me utilizar do livro Decifrando a Terra, que eu considero na língua portuguesa uma das melhores descrições de minerais. E diz esse livro: o mineral é um sólido cristalizado, formado por um elemento ou um composto químico, homogêneo e originado na natureza a partir de processos inorgânicos e geológicos. Vamos trabalhar cada um destes elementos. Primeiro, o mineral é sólido. Não é sólido, não é mineral. Embora há algumas literaturas que tratem o mercúrio, se comporta como um líquido nas condições normais de pressão e temperatura, como sendo um mineral. Mas isso não é uníssono na literatura especializada em mineralogia. E sobre ser um sólido, entramos já na segunda característica de um mineral, que é ser cristalizado. Possuir internamente uma estrutura cristalina organizada espacialmente, em que todos os seus átomos seguem um plano coordenado espacialmente de organização, de repetições. Isso é possível verificar em todo e qualquer mineral. Não importa, por exemplo, eu tenho uma amostra de ouro da África do Sul ou uma amostra de ouro aqui do Brasil, tanto o ouro da África do Sul quanto o ouro aqui do Brasil, eles terão a mesma estrutura atômica interna. Ou seja, os átomos que compõem aquele ouro terão exatamente a mesma coordenação atômica em todos os sentidos. E aí você se pergunta, todos os sólidos não são cristalizados? Não. Um exemplo de um sólido que não é cristalizado é o vidro. Seja o vidro natural, como o vidro vulcânico, a obsidiana, ou um vidro fabricado, como esse que você tem na sua casa ou na tela do seu smartphone. O vidro, embora seja um sólido, não possui um padrão de organização espacial dos seus átomos. Assim sendo, cada vidro que eu for analisar em um microscópio eletrônico apresentará um padrão de organização espacial diferente, o que caracteriza um sólido que não é cristalizado. E chegamos em um momento crucial. A água é um mineral ou não? Pois é, prestem atenção a próxima vez que comprar uma água. Olhem no rótulo e vejam o que consta no rótulo. Água mineral, mas sinto informar, a água não é um mineral. Você foi enganado a vida toda. Não é bem assim, pessoal. Esse nome água mineral é, na verdade, um nome comercial que damos a essas águas engarrafadas. Ela não é, dentro da concepção mineralógica, um
mineral, porque ela não preenche o requisito básico do mineral, que é ser sólido e cristalizado. Porém, a água envasada é geralmente extraída de aquíferos. Assim sendo, é uma água subterrânea, rica em alguns minerais, já que, obviamente, nós não bebemos uma água destilada. Portanto, o que nós estamos comprando é uma água com algumas propriedades mineralógicas, como por exemplo a água sulfurosa ou a água bicarbonatada. Há, porém, uma forma da água ser considerada um mineral, quando a água é congelada na natureza, como por exemplo em geleiras no alto das montanhas ou então nas calotas polares. Chegamos agora à segunda parte da definição de minerais, que é formado por um elemento ou um composto químico. O mineral pode ser constituído apenas por um único elemento, como é o caso do ouro, do enxofre ou do diamante, ou formado por um composto químico, como é o caso do quartzo, formado por átomos de silício e oxigênio, ou da halita, formado por cloro e sódio, ou então da calcita, formado por cálcio, carbono e oxigênio. Terceiro elemento que caracteriza o mineral, ele é homogêneo, ou seja, ao encontrar vários minerais unidos, aquele conjunto será chamado de rocha. O mineral, portanto, ele tem que ser analisado de uma forma isolada dos demais materiais geológicos do seu entorno, o que não significa que uma substância mineral seja pura. Veja o exemplo do quartzo, a riqueza de cores que nós encontramos no quartzo. Nós temos o quartzo transparente, o quartzo fumê, o quartzo leitoso, o quartzo cítrico e nós temos o quartzo roxo, que na verdade é conhecido como ametista. E essas colorações que o quartzo possui está relacionado justamente às impurezas neste quartzo. Cada elemento considerado como impureza no quartzo dará a ele uma característica diferente, ou seja, uma cor diferente. E chegamos a última característica dos minerais, formados na natureza por processos inorgânicos e geológicos. Assim, não há mineral cuja origem seja orgânica. Materiais sólidos, mais formado a partir de atividade orgânica, não é considerado um mineral, senão um mineraloide, como por exemplo, pérolas, o âmbar, ou até mesmo o carvão vegetal. Vale frisar também materiais sintéticos, ou seja, com uma produção induzida em laboratórios, também não são minerais. E para finalizar, vamos falar da diferença entre minerais e minérios. Bom, na verdade, diferença não há. Apenas emprego de termos diferentes de acordo com o tipo de uso que nós fazemos desse material geológico. Assim, o minério é todo mineral que possui algum tipo de uso e emprego econômico, como por exemplo a hematita, onde a partir da qual nós extraímos o minério de ferro, ou a siderita, de onde se extrai o mesmo minério, a bauxita, de onde se extrai o alumínio, a pirita, de onde se extrai o ferro e o enxofre, a fluorita, de onde se extrai o flúor, ou a própria halita, utilizada como sal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar seu like. E lembre-se, conhecimento adquirido é conhecimento propagado. Um forte abraço.